Olá, futuro policial rodoviário federal. Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática e aqui nesse vídeo eu quero trazer alguns elementos fundamentais para você que se prepara aí para a nossa prova da Polícia Rodoviária Federal. Nesse vídeo eu quero trazer aqui segmentado na parte de dicas, quero falar sobre a possibilidade da banca CESP, Sebrasp, de fazer a nossa prova, enfim, quero trazer vários elementos aqui que poderão, sem dúvida, te ajudar aí na preparação. É claro que a gente tem que basear muito das dicas aqui na banca em si, mas não vou deixar de levar em conta todo o histórico desse concurso e a sua grande concorrência. E eu começo falando contigo, claro, dicas aqui para você se preparar, enfim, melhor para essa prova. Primeira situação, analisar quais conteúdos você possui dificuldade. Tudo bem, como é que eu faço isso? Pega o último edital, aquele de 2013, o edital com o conteúdo que está lá, e faça o seguinte, faça um edital verticalizado. Tudo bem, Ricardo? O que é um edital verticalizado? É você colocar assunto por assunto, um embaixo do outro, de tal sorte que você possa fazer uma autoanálise e uma autocrítica. Talvez usando aí 4 fatores. Se você é ruim no assunto, médio no assunto ou bom no assunto. E o quarto fator, nunca viu na vida. Sim, a gente tem que levar em conta esse sentido também. Como é que você vai dizer que você é ruim em uma coisa que você nunca viu? Então, divida dessa forma. Assim, eu sugiro que você comece a estudar aquilo que você tem maior dificuldade. É isso aí. Vamos supor que você já estudou muito a parte de Windows. Aí você começa de forma linear lá na parte do Windows com tudo. Às vezes é um pouco enfadonho, chato. Não, Ricardo, eu queria ver tudo do zero. Tudo bem, é uma alternativa. Outra, para quem já está estudando há algum tempo, é pegar aquilo que você tem maior dificuldade. Exemplo, puxa, eu vi lá que eu tenho maior dificuldade naquela parte de segurança, daqueles termos em inglês, que é algo certo da nossa prova, eu já vou conversar contigo. Aí, beleza. Então já pode começar a estudar por essa parte. Então, primeiro, se conheça. Não digo só aqui em informática, mas nas outras matérias também. Como é que você vai estudar uma coisa se você não sabe como é que você está bem ou está mal, né? Criar estatísticas da distribuição de conteúdo, ou seja, com base nessa análise, nesse edital verticalizado, fazer já um cronograma de estudos, de tal sorte que você saiba, em um mês eu preciso aprender esse elemento. Como? Tendo este conteúdo, fazendo essas questões. A organização é primordial. Há aquelas pessoas, isso vai mudar muito, depende, é muito questão individual, mas há aquelas pessoas que estudam de domingo a domingo. Eu não acho isso legal. Eu acho que domingo é um momento, talvez elenque um dia, mas enfim, domingo é um dia legal de se descansar e organizar teu estudo. Aí você não fica com aquela sensação, puxa, não fiz nada. Então, separar as questões que você vai fazer de determinada matéria. Claro, saber os conteúdos que tem maior dificuldade e ficar medindo, vendo estatisticamente se você está melhorando ou não. Material utilizado com base nas questões. Como assim? É muito comum quem se prepara para concurso público querer ter uma apostila. É legal. Querer ter um curso com videoaulas. É bacana. Mas tudo tem que ser baseado nas questões. E das questões, usando apostila, material em PDF ou videoaulas, você precisa fazer o quê? Você precisa montar o teu material. Isso é fato. De tal sorte que quando você chegar a fazer outras questões desse mesmo assunto, você use o teu material para responder. Puxa, mas vai dar um trabalhão. Vai dar um trabalhão, mas você não esquece. Montar teu próprio material. Se você sabe que é uma coisa que cai toda hora, já faz uma anotação ao lado. Quando você monta o teu material, tem que existir um espaço ao lado que você já vai colocando mini resumos daquilo que mais aparece. Quer um exemplo? Imagine o termo spyware. Imagine o termo firewall. Ele aparece em tudo que é questão. Então, além de existir no teu material, além de você ver videoaula, hipoteticamente, além de você ver no PDF, além de existir no teu material, precisa de uma outra folha que você já viu que caiu muito, estatisticamente, coloque ali para você revisar na véspera da prova. Tem que já pensar nisso. Cara, não estou nem com prova marcada. Você já fica falando em véspera de prova? Pois é. É todo um procedimento, é todo um processo e você tem que estar preparado, preparada para essa parte. Fazer todos os tipos de exercícios. Mesmo estilo ABCDE, estilo certo ou errado. Existe também estilo ABCD. Quando a gente está falando aqui de uma banca provável, a gente vai ter que usar uma banca como norte, tá? Então a gente está usando o CESP, o Sebrasp como norte. Existem aí questões estilo ABCDE, como é o caso, por exemplo, do TRE de Pernambuco.
Existem questões como a BCD apenas, como o caso do TRT da 7ª região. Existe questão estilo certo ou errado, como é o caso do TRF, por exemplo. O que eu quero que você compreenda é o seguinte: da banca CESP, do Sebrasp, até do ponto de vista de conteúdo, deve fazer todos os estilos de questões. Tudo bem? Ainda mais nessa fase de estudo aí frenética. Tá, Ricardo, mas eu devo fazer questões de tribunais também? Sim. Muitas pessoas, a primeira coisa que querem fazer é refazer a prova, a última que foi feita. Todo mundo. Você já pensou nisso? Que o teu concorrente vai fazer isso? Ele vai pegar a última prova e vai fazer? Seja mais esperto, mais esperta. Pegue as últimas questões que o CESP fez e mate elas. Faça teu estudo, por enquanto, basear-se nas questões e comece a entender dos conteúdos. Isso é importante. Elencar técnicas de estudo eu coloco aqui para você. Por quê? Olha só. Existe uma situação que é assim. Uma técnica de estudo é bacana para uma pessoa, mas é péssima para você. Não existe fórmula mágica. É um lance mais do individual como com o que você curte. Quer um exemplo básico? Falando de lei seca, tá? Não é da minha matéria, também sou professor de Direito Administrativo, mas não é o momento agora. Então pensa o seguinte, eu pego lá um monte de questões e eu vejo que vários elementos já se repetiram várias vezes em provas. Eu vou grifando com uma cor verde, por exemplo, na lei seca, aqueles elementos, aqueles artigos que apareceram como verdadeiros. E vou grifando em rosa aqueles que apareceram erradamente. Então eu vou saber tudo que já apareceu, seja certo, seja errado. É uma forma de observar que sempre cobram a mesma coisa. Depois que você ficar craque nisso que é a commodity, digamos assim, aquilo que eles sempre cobram, o que você faz? Tranquilamente pode ler o resto da lei seca. Veja o entorno. Então essa é uma técnica de grifar. Há técnicas que empreendem que você vai falar e ouvir a tua voz. Há outras que valem você fazer resumos, mapas mentais. Você não precisa fazer isso para uma matéria inteira, mas é importante entender e adotar técnicas para aquilo que você tem dificuldade. Ricardo, esse lance aí, por exemplo, dos comandos Linux, não entra na minha cabeça, não dá. Então você tem que fazer analogia, fazer um glossário, por exemplo, onde tem lá o comando mkdir, que deriva de make directory, que é para criar um diretório. Nós sabemos que quando pensarmos numa questão de Linux, caso ocorra no nosso edital, precisamos saber dos diretórios, são as pastas, e precisamos saber dos comandos, que tendem aí ao inglês. Então você vai ter que estudar forçadamente esses elementos, tá? Então aí algumas dicas de estudo. Aí a próxima parte agora é falar, obviamente, sobre os temas mais cobrados nas provas anteriores. Aí vem a jogada. Eu poderia aqui, de forma amadora, pegar as últimas provas da PRF e mostrar para você o que tradicionalmente é cobrado. Eu acho isso uma grande besteira, a prova foi lá atrás. A banca já mudou, a banca evolui, todas as bancas evoluem. Geralmente elas ficam mais difíceis ou mais elaboradas, mas com questões mais inteligentes. Então como é que eu chego até esse ponto aqui, que é a segunda parte, digamos assim, desse nosso vídeo? Eu acabo aqui vendo as últimas questões que o CESP, que o Sebrasp acabou implementando e colocando, e trago aqui para você as dicas. Olha só, primeira coisa, segurança, malwares, não tem como fugir. Se você vai lá no Que Concurso, questões de concurso, você vai no site do Aprova, que tem a parte de questões, você faz um filtro lá pelas últimas questões ou provas, melhor, as últimas questões a respeito de segurança da informação que o CESP acabou fazendo. Você vai ver que toda a prova tem uma. Sem dúvida, toda a prova tem uma. Então, onde que eu consulto, onde que eu trabalho esses elementos? Olha só, você vai diretamente lá no site cert.br. Nesse site você vai encontrar uma cartilha de segurança. É assim, ó, fundamental. Se eu pegar aqui, vamos supor, o próprio Google Chrome. Se eu chegar aqui, ó, no cert.br, posso pegar também, se for o caso, o Internet Explorer. Ó. No cert.br, você encontra aqui a cartilha de segurança. É de leitura. Quer ser policial rodoviário federal? Quer ser policial rodoviário federal? Tem que ler a cartilha. Não tem como fugir. Pô, são quase 140 páginas, um pouco mais. Você tem que ler. Uma leitura importantíssima, fundamental,
que vem de acordo aqui com os elementos aqui de segurança e malware. Eu vou dizer assim, ó, se eu for pensar em segurança, ó, se eu pensar em segurança, eu já vou colocar aqui na lista firewall, que é o que mais cai. Você tem que saber que protege contra ataques externos, pode ser hardware ou software. E vou falar também do honeypot. Honeypot vem caindo em tudo que é prova. De malwares, eu vou dizer para você que existem vários nomes, né? Mas o que eles estão curtindo cobrar é o rootkit, saber do termo bot, que eles gostam, e dos vírus de macro, que acabam atacando arquivos do Word, por exemplo, de programas que acabam utilizando macros. Só para você ter uma ideia, eu estou de forma superficial trazendo para você os principais temas. Quem quer passar não pode pensar de forma superficial. Esse vídeo aqui é mais que uma alavanca, é um gatilho. Não adianta você ficar preso. Vou trazer macetes? Vou trazer dicas aqui. Mas as dicas, os macetes, eles só devem entrar em ação quando? Quando você, obviamente, dominar o conteúdo ou não tiver mais nenhum tipo de conteúdo. Aí você vai chutar. Aí eu tenho também de internet os protocolos. Os protocolos, eles são regras. E são várias siglas, como por exemplo, você já vai entender, ó, IP, vou colocar aqui DNS, vou colocar aqui TCP/IP, vou colocar aqui HTTP, .. Então estou colocando aqui uma série de regras, de nomes, que nos levam a padrões da internet. Puxa, estou te dizendo, fundamental, precisamos conhecer, tá? O Linux, já falei dos comandos, mas é bacana que você conheça também os diretórios. Tá, me dá um comando que ele curte cobrar. Gosta de cobrar o comando PS. O PS é o comando para ver os processos em execução. Comando super difícil. E diretório? Home. Home é o diretório onde ficam os arquivos dos usuários no Linux. Tudo bem, Ricardo, mas aonde que eu vou encontrar alguma coisa sobre isso? No site Foca Linux. Se você colocar isso aí no Google, Foca Linux, você vai chegar no guiafoca.org, que é um site que vai trazer o que para você? Vai trazer várias apostilas. A primeira apostila é uma apostila que nós chamamos iniciante. Não quero que você veja a parte inicial de hardware, nem isso, mas todo o capítulo de diretórios e de comandos, estuda. Não é para decorar tudo aquilo, mas saber os comandos, conhecer os principais, isso é fundamental. Quer passar? Quer passar? guiafoca.org. Lá é uma apostila gratuita, claro, que você encontra que traz esses elementos, diretórios ou, claro, a parte de comandos. Se eu pegar questões muito velhas do CESP, ele vai acabar cobrando o quê? O Linux é um software livre. Tá bom. Então é muito fácil, muito fáceis. Veja a questão que foi cobrada ali sobre diretórios na prova do TRT da 7ª região. Tá? Que é lá o diretório temp, o dev e assim por diante. No Windows ele curte operações com pastas e arquivos, com arquivos e pastas. Tradicionalmente, quando a questão do CESP, Sebrasp, é ABCDE, ele traz imagens. Normalmente, quando ela é estilo certo ou errado, é mais texto. Nós não sabemos ainda, nós não temos prova, tá? Nem edital. Planilhas eletrônicas, saber dos recursos. Por quê? Quando você pega planilhas eletrônicas na louca, assim, na internet, ele acaba na maioria das questões, tipo FGV, FCC, dessas outras bancas grandes, VUNESP, ela acaba mostrando questões que você tem que resolver cálculos, tem que trabalhar a parte matemática lá, né? O CESP não. O CESP, ele quer os recursos. Como assim, Ricardo? Eu vou te mostrar, eu vou abrir aqui uma janela do Excel, só para você conseguir entender como é que o negócio funciona, tá? Então, se eu clico aqui no F de X, eu vou ter acesso às funções. Mas quando eu falo de Excel no tocante do CESP, do Sebrasp, e eu vou na guia dados, eu vou encontrar ferramentas de dados, o que é preenchimento relâmpago, o que é texto para colunas, remover duplicatas, validação de dados, atingir meta, tem que saber disso tudo. Por exemplo, olha só para você ter uma ideia aqui, ó. Só para você ter uma ideia, como é tranquila a explicação. Ricardo, minha idade 23 anos. Pegar um outro professor aqui, Kozikoski, o Coque, 67, e vou pegar o Leonardo Torres, Léo, vou deixar aqui ele com 15 anos. Se eu chegar aqui e fizer assim, ó, sem igual, 23 espaço Ricardo, ó, é um padrão de digitação. 23 espaço Ricardo.
Se eu usar o preenchimento relâmpago, ele imita a digitação dos de baixo, ó. Ele pega meu padrão de digitação. Isso é preenchimento relâmpago. Eventualmente, na prova do CESP-Sebrasp, ele pode cobrar isso. Então, a guia dados é muito importante. A guia página inicial, com a formatação condicional, também é muito importante. Então, saber sobre esses nomes, esses recursos, é algo fundamental. O CESP é uma banca bem limpa em informática, ela não faz nenhuma sacanagem. Então, conheça bem os elementos e as suas funcionalidades, que vai dar tudo certo, tá? Então, aí eu tenho os temas mais cobrados da prova. A sequência diz lá os temas mais recorrentes. Aqui eu estava trabalhando temas mais cobrados em provas anteriores, mas eu em anteriores acabei falando da banca e eu retomo o elemento aqui, ó, para você. Recorrentes. Olha só. Quando eu falo de termos mais cobrados, eu estou dando o golpe que eles vão brigar comigo depois, não faz mal. Porque o fluxo que você tem aqui do vídeo traz para trazer as últimas provas, os termos mais recorrentes da banca, deu o golpe aqui, ó, deu o golpe, tá? Eu fiz o seguinte, eu coloquei lá os termos mais recorrentes e aqui eu trouxe uns macetes, tá? Ó, tá com esse título aqui, ó, mas você vai entender que eu vou dar uns macetes aqui, ó. Eu vou acabar perdendo meu emprego, você sabe disso, né? Porque é para ser um vídeo mais técnico. Não, eu vou trazer macetes para você. Só que prometa uma coisa para mim. Os macetes, eles serão utilizados, eles serão trabalhados quando? Quando você não tiver mais o conteúdo. Porque tem gente que fica viciada em macete e aí acredita mais no macete e acaba errando a questão. Não é o objetivo. Então, entre esses elementos, eu quero trazer para você o seguinte. Se você observar nomes entre os parênteses, olha ali, ó. Por exemplo, o CESP, ele pode colocar lá, IP, entre parênteses, e em itálico ele põe Internet Protocol. Esse Internet Protocol não está errado. Ele não escreve termos errados em inglês. Então, se você fala inglês, pode te ajudar, tá? Ele não vai ficar inventando coisas. Estruturas como é possível, uma das formas, em determinados casos. Olha como deixa mais aberto, ó. É possível, uma das formas, em determinados casos. Percebeu? A questão tende a estar correta, mas atenção, isso é macete. Tende a estar correta. Pegue umas questões do CESP e tenta fazer assim, ó. Se aparecer é possível, marque como certo e veja o que acontece. Então você vê que tem um padrão. Agora, se ele colocar taxativas, situações, nunca, jamais, apenas, todos, o único, ela tende a estar errada. Mas claro, leve em consideração que primeiro precisamos esgotar todas as possibilidades de conteúdo. Expressões de proteção contra recursos. Olha só, se o cara faz assim, o que é essa expressão contra recursos? É um usuário trabalhando com o Word, vírgula, considerando que todas as configurações estejam feitas corretamente. A questão está certa. Ele colocou essa baita tripa para se defender de recursos, considerando que todas as configurações foram feitas e não há nenhum tipo de proteção do computador. Tá certa a questão, pô. Quando ele começa a se justificar muito, tá certa a questão. Mas não deixa para testar isso no dia da tua prova. Faça com as questões antes. E aqui, uma outra situação que acontece no CESP é o aportuguesar. Por exemplo, slides no PowerPoint, ele fala slides. Por exemplo, site, ele fala sítio. Percebeu? Por exemplo, backup, ele coloca backup. Então ele vai aportuguesar, não queira entrar com recurso, porque é assim mesmo. Ah, mas eu não vi a palavra slides escrita no PowerPoint. Tudo bem, mas é o jeito dele, tá? Aí, claro, quais as questões mais cobradas pelo CESP? E aí eles colocam aqui, ó, nas provas passadas. Nas provas passadas não da PRF. Nas provas passadas do CESP, do Sebrasp. Olha só, eu trouxe aqui certinho questões atuais do Sebrasp para você. Super atuais. E eu fui além. Eu fiz um print da própria questão para você ver o espaçamento entre caracteres, espaçamento entre linhas, o jeito que ele acaba distribuindo a questão. E o que é bacana, eu escolhi, até para você sentir o padrão, eu peguei um assunto, peguei o assunto que mais cai, que é a parte de malwares, de softwares maliciosos. Então você vai ver que eu vou trabalhar contigo aqui a parte de segurança. A parte de segurança. Tá? Acompanha. O procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade. Quer aprender um lance aqui, ó?
Se ele falar no CESP, vou aproveitar para dar aula já, em confidencialidade, você vai lembrar de criptografia. Tá? Se ele falar em confidencialidade, você vai lembrar de criptografia e ponto. A informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizados, sendo impedidos de leitura ou acesso ao seu conteúdo por outras pessoas, é denominado criptografia. Então, isso aqui cai demais. Se eu pegar essas questões assim da Fundação Carlos Chagas, são mais pesadas, aqui no CESP mais tranquilas. Engenharia social. Ah, mas engenharia social, ela está aqui como alternativa errada, Ricardo. Você precisa estudar as alternativas erradas. Porque sim, elas aparecerão como certas. Engenharia social é um tipo de ataque que tem a ver com fraude, que explora a relação de confiança entre as pessoas. Por exemplo, determinada vítima recebe um e-mail, não tem nenhum programa nem nada que vá roubar teus dados, só que tem lá logo de uma empresa, fica falso o e-mail, e aí sugere que você responda aquele e-mail com as fotos do teu cartão de crédito frente e verso. Tá brincando? As pessoas respondem. E aí começam os golpes, tá? Então, engenharia social. Antivírus. Antivírus é um software que verifica o quê? Por softwares maliciosos. Só para você ter uma ideia, o Windows 10 já tem um sistema assim, que nós chamamos de Windows Defender. Tá? Aí depois, ó, firewall. Ele sempre vai cobrar o termo firewall. Não tem como fugir disso. O CESP, o Sebrasp, enfim, ele adora esse termo, firewall. Firewall faz proteção basicamente de ataques provenientes de outras redes ou da internet, também filtra um pouquinho de coisas que saem do teu computador, enfim, ele é o cara que protege a tua rede. Então eu digo para você que o firewall pode ser hardware e ou software. Pode ser uma peça mecânica, mas o Windows, o Linux, por exemplo, já vem com firewall pessoal nativo. E backup é a cópia de segurança. Então você vê que o backup aqui não tem nada a ver, né? Cópia de segurança. Chegamos aí à criptografia. O importante de você ver essa questão, que tem a letra certa, a letra A, que você precisa esgotar a questão. Olha outro exemplo. Ricardo, é o mesmo estilo. Ó, assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acessos não autorizados, oriundos de outros ambientes e redes externas. Puxa, é o firewall. É o firewall. Essa tua proteção é o firewall, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais. Certificado digital tem a ver com autenticidade. Criptografia tem a ver, você sabe, com confidencialidade. Rootkit é um malware. Ricardo, me explica, você já falou, é a segunda vez que aparece esse rootkit. O que é rootkit? Pense que são duas amigas, a Ruth e a Kit, elas são ladras. O rootkit, vou falar tecnicamente para você, é um conjunto de programas ou técnicas utilizadas para mascarar, para ocultar, camuflar outros programas maliciosos. Trazendo agora para o literal, aqui para o popular. Imagine só que tem aquelas pessoas que, sei lá, uma dupla de assaltantes ou de ladras, vamos pensar assim. Entram na loja lá, enquanto uma distrai e engana a vendedora, se mostrando interessada em comprar alguma coisa, a outra vai socando a mercadoria na bolsa. Rootkit é aquela mulher que fica lá, ó, escondendo as pessoas, mascarando, tá? Isso é rootkit. E antivírus já viu. Olha como repetem as questões. São provas diferentes, mas cai a mesma porcaria. Por isso que eu quero que você veja sempre cada uma das alternativas, tá? Olha, outro, não vou ficar aqui também resolvendo todas as questões, né? Mas para você ter uma noção. Olha a outra. Assinatura digital, certificado digital de novo, criptografia de novo. Viu como repete? E ele traz o quê? O mecanismo de embaralhamento de codificação para proteger a confidencialidade. Quem que é a confidencialidade? Me diga. Ricardo, é criptografia. Isso! Mas em outra prova veio igual, pô! Mas eles repetem. Tá? Questões super atuais aqui para você. Olha essa outra. O mecanismo de proteção aos ambientes computacionais destinados a garantir a segurança, controle físico, token, keylogger não, que é um spyware. Estudar sobre os softwares espiões. Algo bem importante.
A resposta certa é essa que traz honeypot. Olha o rootkit de novo, olha a criptografia de novo, olha o firewall de novo. Toda hora. Então você tem que ter uma forma de fixar, conhecer os nomes desses elementos, tá? Olha aqui mais uma questão super atual. Se você quiser, tem uma prova do SERES Pernambuco, SERES com S, série que é de agente penitenciário, que o CESP fez e veio bem bacana, com várias matérias que caem para você, inclusive essa aqui. Praga virtual que informa por meio de mensagem que o usuário está impossibilitado de acessar os arquivos de determinado equipamento, pois tais arquivos foram criptografados. Ricardo, confidencialidade não tem ali. Somente poderão ser recuperados mediante o pagamento de resgate. É o ransomware, é o novo capítulo da cartilha de segurança lá do CERT. O que eles vão cobrar agora que eles já cobraram o ransomware, Ricardo? O que eu posso fazer para evitar esse tipo de ataque ransomware? Fazer backup. Porque se os caras pegam os meus dados e colocam uma senha e pedem um resgate, quando eles pegarem meus dados e colocarem uma senha, eu tenho meu backup, eu jogo fora aqueles dados. Percebeu? Então aqui você consegue ver bem o estilo das questões de segurança que podem aparecer. Só que é claro que eu preciso estar sempre atualizado quanto à última disciplina. E aí eu gostaria que você observasse uma peculiaridade aqui, ó. Está dizendo aqui, comparar o último edital publicado com as últimas alterações. O CESP não dá muita bola para edital. Pronto, falei. O CESP não dá muita bola para edital. Eu vou mostrar isso para você. Olha só. Na evolução de editais, nós temos o seguinte, eu já vou voltar nesse slide aqui, só quero te mostrar. Ó. Esse cara é de 2013. Ó, esse é o de 2013. Noções de Windows, editor de texto, planilha, ambiente BR Office. Não cobrou aqui o Office, que é o Word, o Excel e o PowerPoint. Redes, mas redes, ele está ligado diretamente com o termo de internet e intranet. Tanto que internet e intranet é o subtópico. Programas de navegação da internet, computação na nuvem vai cair com certeza. 2013, tá? Segurança da informação, procedimento de segurança, noções de vírus, worms e pragas virtuais lá da cartilha do CERT.br, armazenamento em nuvem, 2013. Dá uma olhada aqui, ó. Outro edital de 2013. Veja, esse aqui sem Linux, esse aqui com Linux. Muda uma coisinha ou outra. LibreOffice sem o Office, que é o Word e Excel. Mas o resto ele é muito parecido. Noções de vírus, worms e pragas. Tá vendo? Agora dá uma olhada, isso é 2013. Dá uma olhada em 2017, o que ele colocou no edital do TRE de Tocantins, que é um dos editais, digamos assim, mais antigos que nós temos aí, no sentido do CESP. Ele traz ali para você, ó, só para você ter uma ideia, noções, ambientes Linux e Windows. Então a tendência é que caia Linux para você. Ah, mas eu não estou estudando, porque no último edital não teve. Acorda! Tem que estudar Linux, diretórios e comandos. Depois, edição de texto. Ali traz o Office e o BR Office. Vai estudar Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress. Redes de computadores. Conheço bem básicos conhecimentos. E, claro, internet, intranet, os protocolos. Saber muito bem dos navegadores. É tudo igual. Olha quantos anos passaram e o edital é igual, ó. O edital é igual. Nesse ele trouxe segurança de informação. Mas se eu pegar outro edital, ele acaba trazendo lá para mim conceitos de worms, vírus, pragas e tudo mais. Então, muita atenção, por favor, nesse lance aqui dos editais. Não há evolução. Só que você vai estudar Linux, sem dúvida. Novos malwares, como é o caso do ransomware e do RAT. O RAT está para sair, que é Remote Access Trojan. O Trojan de acesso remoto. Tudo isso do último capítulo vai cair. Por mais que ele não coloque Linux, já falei que você vai ter que estudar, e redes de computadores, para PRF, para PF, para BIM, eles podem cobrar questões de redes mais pesadas. Normalmente falando de endereçamento, endereço IP, então legal dar uma forçada aí. Mas tradicionalmente tem um viés aí de redes com internet, tá? Com internet. Em seguida, saber das versões do Windows. Ele não vai cobrar o XP. Vai cobrar a parte de arquivos e pastas com o Windows 7 e vai cobrar as novidades no Windows 10. Tá? Então, saber do Windows 10, dar uma estudada ali, é algo bacana, importante.
E, claro, saber do Word e do Excel e as versões. Ou será a versão 2013, estou falando de atualização, tá? Ou será a última versão, a 2016. O CESP tem essa mania de, eventualmente, cobrar as matérias mais atuais, as mais modernas. Fechou? Então, olha só. Nessa aula, eu consegui trazer para você várias características para você se preparar aí para ser policial rodoviário federal. Não adianta querer estudar só depois que o edital aparecer. Não. E o grande segredo de tudo não é querer assistir a aula de tudo, acorda. É primeiro pegar as questões, entender como a possível banca curte cobrar isso, e isso dá para valer. Tá, Beck, mas e se muda a banca depois? Você já tem um conteúdo forte na cabeça, lembre-se disso. Acredite, você pode. Qualquer tipo de dúvida, eu estou aqui à tua disposição, pode contar comigo. Nosso objetivo é um só, que você chegue antes dos outros, preparado e pronto para arrebentar na prova, tá bom? Um grande abraço para você, bons estudos e até mais.